Muito boa tarde, muito boa noite. Agora no inverno, 6 da tarde, é sempre 6 da noite. Muito bom estarmos juntos na nossa hora do Ângelus, hora que concentra as mais magníficas correntes de oração. Nos somamos a elas na nossa singeleza, mas na nossa boa vontade. Que a nossa boa vontade de aprender, de nos conhecer e de servir naquele nosso tripé: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem, seja a nossa academia de ginástica do espírito, onde o espírito ganha força, ganha robustez, ganha coragem, ganha lucidez para todos os desafios, as tarefas que a vida impõe a cada um de nós em particular, e para as tarefas que a vida impõe ao coletivo de nós, nas nossas cidades, nos nossos países, nas nossas regiões, no nosso planeta. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo no nosso estudo. Temos nos dedicado, temos avançado no entendimento dos reinos. É isso o que esse capítulo nos oferece. O capítulo 11 tem por título mesmo Os Três Reinos. Capítulo 11 desse O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nesse item que nós vamos estudar hoje, temos estudado os animais e o homem. Hoje vamos estudar a evolução do princípio inteligente na origem do espírito que define a nossa existência, a nossa individualidade real. Já sabemos que a nossa individualidade não está no corpo, que nós não somos homens ou mulheres, brancos nem negros, nem brasileiros nem estrangeiros, nem idosos nem crianças, que nós somos espíritos momentaneamente vestidos de uma forma ou de outra. Assim sendo, hoje iremos mergulhar um pouco no processo de evolução do espírito através da criação. Olha que viagem linda que temos feito, não é mesmo? Que assim seja. Trata-se hoje da questão 607 desse O Livro dos Espíritos, uma longa entrevista, uma profunda entrevista feita por Allan Kardec a espíritos de luz, onde tivemos oportunidade, onde temos tido a oportunidade de estudar os mais amplos e profundos temas da natureza, da realidade, da evolução. Vamos ao princípio inteligente, origem do espírito ao longo da criação? Muito bom. Questão 607, Kardec pergunta o seguinte. Na pergunta 190, foi dito que a alma do homem... Pergunta 190, nós podemos lembrar. Pergunta 190 diz assim: os espíritos dos nossos selvagens se encontram no estado da infância? E a resposta foi: encontram-se no estado de uma infância relativa,
pelo fato de sentirem paixões, pode-se dizer que eles já possuem um certo desenvolvimento. Então, aqui na 607, Kardec pergunta: na pergunta 190 foi dito que a alma do homem, em sua primeira encarnação, se encontra num estado semelhante ao do homem quando ele está na infância, que sua inteligência apenas desabrocha e que o espírito se prepara para a vida, onde o espírito passa essa primeira fase do seu desenvolvimento. Quer saber Kardec? A primeira fase do desenvolvimento do espírito, ele passa aonde? E a resposta dos espíritos diz o seguinte: numa série de existências que antecedem o período que o homem chama de humanidade. Não é verdade que a arqueologia vem situando, vem informando a todos nós sobre períodos de hominídeos, de homens primitivos, que antecedem o que propriamente chamamos de humanidade? Esses hominídeos servem na evolução como a infância do espírito. Muito bonito entendermos isso. Assim como externamente, no corpo, no crânio, o hominídeo vem desenvolvendo as pré-condições para a humanidade, também o espírito, que até um pouco antes habitava os animais mais evoluídos, chega nos hominídeos com uma evolução maior que vai se desenvolvendo passo a passo nas várias existências como hominídeo, para depois poder encarnar como o espírito propriamente dito do ser humano. É maravilhoso entendermos a família universal. Qual é a nossa família? Somos irmãos de sangue de todos os hominídeos, e antes dele de todos os animais, e antes deles de todos os vegetais, e antes deles ainda de todos os minerais. E a pergunta seguinte vai nesse sentido. Assim, na 607A, poderíamos considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores à criação? E a resposta diz assim: já não dissemos que tudo se encadeia na natureza? E que tudo tende para a unidade? Nos seres inferiores da criação, que o homem ainda está longe de conhecer inteiramente, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se prepara para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, em que o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para o espírito o período da humanização, e com ele a consciência de seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade sobre seus atos. É no ser humano, então,
É isso que distingue a mente, o espírito do ser humano, do princípio inteligente que se desenvolve nos animais e no hominídeo. A consciência do futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade sobre os seus atos. Como já se disse antes, a criatura animal não tem karma, não age sobre ela a lei de causa e efeito, porque não tem consciência sobre seus atos. Consciência que vai se formando cada vez maior no ser humano. Do mesmo modo, continuam eles na resposta, que depois da infância vem a adolescência, depois a juventude e, por fim, a idade adulta. Não existe nessa origem nada que possa humilhar o homem. Será que os grandes gênios se sentem humilhados por terem sido fetos em formação no ventre da sua mãe? Se alguma coisa deve humilhar os homens, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para sondar a profundidade de suas intenções e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. É preciso reconhecer a grandeza de Deus nessa harmonia admirável que faz com que tudo seja solidário na natureza. Uma fase, a infância, da que lhe segue. Tudo encadeado, tudo integrado na natureza. Somos irmãos de tudo, de carne, em evolução. Acreditar que Deus possa ter feito alguma coisa sem objetivo e ter criado seres inteligentes sem futuro seria insultar a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. A reconhecida inteligência dos animais não poderia se findar em si mesma, encerrar sem constituir, sem integrar um processo evolutivo. Claro que não. O princípio inteligente que dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal e ganha consciência no ser humano para deixar-se reger por essa consciência no ser angélico, dá essa noção de unicidade, de integralidade para a criação, dá a noção para todos nós de família universal, onde todas as criaturas são nossas irmãs, menores ou maiores, sobre as quais temos a responsabilidade de cuidar ou de sermos cuidados. Porque é isso que faz das criaturas uma família. Os maiores cuidam dos menores. Nada a nos diminuir, tudo a engrandecer a criação de Deus. Não é assim? Pergunta 607b. Esse período de humanização do espírito começa na Terra? A Terra, dizem os espíritos em resposta, não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Ouçam como essa frase abre perspectivas para todos nós. Vou ler de novo. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Assim sendo, todos nós
vimos de outros planetas. Assim sendo, todos nós podemos nos considerar extraterrestres. Exatamente porque a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Viemos, portanto, de outras terras, de outros planetas. O período humano começa para o espírito em mundos ainda mais atrasados que a Terra. Entretanto, essa não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde o início como ser humano, estivesse apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Ou seja, praticamente a totalidade da humanidade, tanto encarnada quanto desencarnada, é originária de outros planetas. Praticamente a totalidade da humanidade na Terra, encarnado e desencarnado, não é originário da Terra. Não cumpriu as fases anteriores, nos reinos anteriores na Terra. Evoluiu nosso princípio inteligente que hoje habita este ser humano que somos nós, viveu a sua fase mineral em bilhões de anos, viveu a sua fase vegetal em muitos milhões de anos, viveu a sua fase animal em milhões de anos ainda, quase que 100% das vezes em outros planetas. E mesmo a sua fase hominal, a sua fase humana, nós vivemos em outros planetas para vir para a Terra já em fases na humanidade evoluídas, prontos para entrar aqui nos primeiros momentos do Homo sapiens sapiens, há 200 mil anos atrás, e essa estimativa da ciência hoje, começaram a vir os primeiros espíritos, já princípios inteligentes já desenvolvidos para constituir um homem. Ainda que uma grande parte de nós tenha vindo muito depois desses 200 mil anos. Fomos sendo constituídos em levas e levas e levas que vieram, sim, de outros planetas. Muito interessante, não é? Entendermos a solidariedade entre os reinos e a solidariedade entre os planetas, tudo constituindo uma grande integralidade, uma escola única. Onde, conforme vamos crescendo, vamos mudando de uniforme escolar, que nessa comparação são as diferentes roupagens que o princípio inteligente vai assumindo ao longo dos reinos. E vamos também mudando de classes, porque a classe, assim como a classe da criancinha é a classe da educação fundamental, e quando ela é da educação infantil e quando ela cresce vai para as classes de educação fundamental e depois para as classes de ensino médio e depois para as classes de ensino superior, também nós, em nossa quase totalidade, fomos percorrendo às vezes mais de um planeta para realizar
a nossa evolução, a evolução do nosso princípio inteligente, depois individualizado em espírito humano e desenvolvido nos humanoides até ter condição de habitar, por assim dizer, um corpo humanoide já desenvolvido aqui no planeta Terra. Não é bonito? Uma grande família universal que nos torna responsáveis por praticamente todas as criaturas, mas também orientados, ajudados, acolhidos pelas criaturas angélicas. Nossos irmãos, conforme disse o pobrezinho da Úmbria, o grande sábio de Assis, São Francisco, que chamava a tudo e a todos de irmãos. Aprendamos com ele, revalorizemos São Francisco. Se e quando a humanidade, nós todos, incorporarmos essa atitude de família universal, que nos é ensinada e que nós repetimos todos os dias ao dizer Pai Nosso, porque somos irmãos de tudo e de todos pelo Pai Nosso. Teremos as pazes para nos relacionar com toda a natureza, com toda a criação, quanto mais com todos os seres humanos, sem preconceitos, sem guerras, sem conflitos. Porque, irmãos, é a fraternidade universal, que se estamos ainda longe de alcançar, já é agora maravilhoso vislumbrar. Mais do que a paz, que hoje nos parece tão impossível, um dia nos amaremos uns aos outros como Jesus nos amou. Que essa vontade, que essa boa vontade, que essa maravilhosa vontade nos preencha, nos transborde e banhe todas as criaturas da Terra, todos os seres humanos da nossa humanidade. Que assim seja para todos nós. Vamos agora então saudar nossos amigos, nossas amigas que estão conosco, colegas nessa classe. Enir Cajazeira, então, diz ela, quando chegamos no planeta Terra, já viemos como humanoides, iguais aos símios, macacos. Um passo adiante dos símios, Enir. Os humanoides estão vários passos, na verdade, à frente dos símios. São aqueles pitecantropos, neandertais, vários humanoides, por largos períodos, foram as roupas que os espíritos humanos usaram no seu desenvolvimento aqui na Terra. Não viemos como símios, viemos já como humanoides. Muito legal, né, Enir? Muito bom. Sandra Gomes, então os humanoides são antes ou depois do conhecido pela ciência da evolução do macaco? São depois. Os humanoides vêm depois na evolução de certos macacos que lhes emprestaram o corpo. Não de todos os macacos, porque até hoje os macacos existem. Mas houve uma espécie de humanoides, uma espécie de macacos que deu o corpo em evolução para os humanoides. Então, os humanoides vieram como evolução de uma espécie dos macacos, mas não de todas, tanto é que várias espécies de macacos ainda existem na Terra.
Mônica Silva expressando sua gratidão. Marco Aurélio Trindade dizendo que os humildes sobem aos Himalaias, que essa consciência de família universal nos dá essa humildade, essa responsabilidade, sem nos diminuir em nada, ao contrário, nos integrando na grande família da criação. Muito bom. Mônica Silva, lembrando os desencarnados, que todos eles, os desencarnados que ela lembra e os desencarnados que estão na memória e no coração de todos os que aqui vêm ao vivo e em gravação, recebam a nossa melhor luz, o nosso maior impulso rumo a essa solidariedade profunda, a essa família universal. Mônica vibra pela paz mundial e pelas vítimas do Rio Grande do Sul, e a gente amplia de Santa Catarina e dos outros países que também vivem desastres climáticos e desastre das guerras. Todos eles recebam nosso maior impulso, nosso melhor incentivo para que todos se sintam família universal, quebrando qualquer possibilidade de continuarmos nessas guerras entre irmãos que tanto nos prejudicam, tanto nos atrasam. Sandra Regina Linhares da Silva, Sandra Gomes, Belinha Barbosa, André Salvatore. Muito bom estarmos juntos. Permaneçamos, amanhã daremos continuidade aos nossos estudos, integrando-nos aos animais, vegetais e minerais, e também aos anjos e arcanjos, como uma grande fraternidade de luz, rumo à luz, rumo ao amor. Paz e bem, minha irmã, meu irmão. Até amanhã.